Alô, bom dia, gente. 8h44, hora do café favorito. Mais uma vez eu digo a você que o programa Bom Dia Sintonia, na Rádio Sintonia do Vale, hoje vai começar mais tarde. Vai começar às 9h30. Nós vamos, então, estender o nosso programa até às 9h30. Compre o botijão dourado da VR Gás. Ligue 3346-3131 e está na hora de dizer bom dia para as meninas do Aroma dos Grãos. Produtos naturais, tudo em um só lugar, na rua Neme Filipe 35, é onde eu compro as sementes que eu gosto. Também temperos, farinha 100% natural. E tem um vinho português de altíssima qualidade, é reserva por um preço maravilhoso também. Com moderação. Isso aí. O WhatsApp do Aroma dos Grãos é o 99949-6376. Quando eu vou ao Aroma dos Grãos, tenho que ir lá cumprimentar o meu amigo querido Anderson, de GR Tapetes Artesanais. É o careca mais simpático da região. E GR Tapetes Artesanais na rua Neme Filipe 73, é em frente a Vasconcelos Café, com o melhor pastel de toda a nossa região, na Neme Filipe 72. Programa Dário de Paula. Entrevista. 8h46, hora do café favorito. Você vai ter que trocar essa vinheta, Matheus. Estamos recebendo o doutor Maurício, a doutora Rebeca Calderoni, e o bebê já cresceu, daqui a pouco já tá falando, né? Ele já tá vestindo roupa de 1 ano, gente. É inacreditável. Mas, bom, vocês dois são grandes, né? Meses, não, vocês são grandes, então o bebê também é grande, não é? O nosso 04 é grande. Ai, como era grande. O 04 é uma figura. O Mauritinho vai ser um Mauritão, não é verdade? Mauritão. Aqui, Vértice Grupo Odontológico, na rua, no Shopping 33, Torre 2, sala 1618, aquela é a rua 40. Na Vila Santa Cecília. Em Barra Mansa, fica no edifício Garagem, sala 1057, no centro da cidade. WhatsApp 988216616. O que eu falo aqui todo dia. Responsável técnico é o mestre Dr. Maurício de Paula Calderoni. Tá com quantos meses o nosso Mauritinho? Fez 3 agora, dia 3. 3 meses. 3 meses, Agora, fralda Gil. Aqui. 8,5 kg. 8,5 kg. Caramba. Ele é enorme. É enorme, né? Por isso que ele nasceu antes da hora. Pois é, não, ele não nasceu antes da hora, ele nasceu na hora. Mas a doutora Rebeca, deixa eu fazer um elogio para a doutora Rebeca, que ela, em 3 meses depois do parto, se recuperou muito bem. Graças a Deus, porque eu dobrei de tamanho. Ganhou. Pois é, tá muito difícil, doutora Rebeca. Não, é fácil, eu trabalho muito, rápido, nem percebo. Mas fechou a boca, né? Nada, Dário, por Deus do céu, eu tava falando isso com o Maurício agora. Eu Genética, tenho um problema. É genética. Eu tenho um problema, assim, ó, com academia e com regime, assim. Não suporta, porque né? minha diversão é comer o que eu gosto. Se eu não puder fazer isso, aí não dá pra mim. Então, assim, é Deus, genética e muito trabalho. Pois é, mas a doutora Rebeca ganhou muito peso durante a gravidez e o bebê era muito grande. Não, e né? o tratamento foi muito hormônio, muito remédio. Então, assim, foi... O Mauritinho é prematuro, de 1 mês. Pois é, né? 8 meses. Graças a Deus, porque você imagina se ele tivesse chegado aos 9 meses, né? Olha, gente, a gente brinca com isso, mas é uma coisa muito prazerosa falar com o casal sobre o bebê que está grande, está crescendo muito rápido, cheio de saúde, graças a Deus. E eu estou vendo a doutora Rebeca cada dia mais linda do que nunca, né? Muito obrigada. Pois, não é verdade? Né, Maurício? Com certeza. A sua mulher está muito linda, né? Eu garanto isso para você. Graças a Deus. Não, olha, ela sempre foi linda. Pois é. Obrigada. Pois é, mas tá se recuperando, tá voltando. Todo mundo com saúde, né? Graças a Deus, isso é o mais importante. Com saúde, né? Enquanto ela dorme, eu seguro o neném e ela vai fazendo a sonoterapia. Aqui, ó, cuidar de bebê também emagrece, gente. né?
A gente tem um anjo da guarda lá, não é nem um ajudante, é um anjo da guarda que né? cuida dele e a gente consegue trabalhar em paz. Tem uma graças auxiliar a Deus. maravilhosa, né? Graças a Deus. Como é que chama a menina? Não fala o nome não, senão eu vou A contratá-la. Dona Cione. Dona Cione, a gente já conhece há muitos anos. Nossa, isso é uma paz, né? A gente estava conversando essa dificuldade que é isso. Isso é uma tranquilidade. Acaba sendo uma figura da família. Não, né? totalmente. Esse dia eu cheguei em casa que eu fui pegar o neném, ela falou assim, você já lavou a mão? Da cada apito no Bauri. Olha, eu vi um dia no Leblon uma auxiliar de uma família, a mãe ia sair com a criança, a auxiliar virou para ela, você presta atenção nele, toma conta dele. Viu? É bem assim. É bem assim. É assim que ela fica. É um barato. Coisa maravilhosa. Gente, são 8h50, hora do café favorito. Esse quebra-gelo é muito bom, porque nós vamos falar de uma coisa muito séria agora. Sim. Profissionalmente, o doutor Maurício e a doutora Rebeca vão falar sobre uma coisa que as pessoas desconhecem. O doutor Maurício já falou aqui no programa que a boca é uma parte que tem mais bactérias no corpo humano. Então, que me perdoe a expressão, mas a parte mais imunda do nosso corpo é a boca. Agora, uma coisa que as pessoas jamais poderiam imaginar é que existe uma coisa chamada infecção cruzada que é agressiva, muito perigosa e você pode ficar doente no dentista, doutor Maurício. Pois é, Dário. Eu fico feliz em a gente abordar esse tema, porque a odontologia é como toda a área humana, ela vem desenvolvendo, vem crescendo e vem aperfeiçoando até no visual, né? Hoje em dia você olha assim, são clínicas maravilhosas, o hospital virou um hotel. Exatamente. Né? Não, eu vou até citar o hospital da Unimed, por exemplo. A hotelaria do hospital da Unimed é algo magnífico, não é verdade? Então, Dário, eu digo assim, antigamente, eu tenho 30 anos de formado, antigamente se idealizava um consultório e preconizava itens que hoje eu acho até que estão sendo meio que desprezados. Um deles é a esterilização, a limpeza, a biossegurança, né? Então não adianta você num lugar lindíssimo se você não tem confiança naquilo que está lá, se está limpo. Você imagina que no consultório dentário... Ontem mesmo vou te contar um exemplo. A minha secretária de Barra Mansa falou assim, doutor Maurício, a gente tem que fazer uma mesa de café aqui. Eu falei assim, Lidiane, eu gostaria muito. Mas você não concorda com a mesa de café num consultório odontológico é um item de contaminação? Cafezinho tem que ser no copo descartável. Se você colocar um biscoito, a pessoa não pode colocar a mão dentro do negócio, do pote do biscoito, porque contamina o outro. E infecção cruzada, então o que é, Dário? Quando vai alguém no consultório, doente, né? Nós vimos muito isso no Covid, né? A pessoa ia lá, se contaminada com Covid, às vezes sem manifestar, teve pessoas que não tiveram, não sabiam nem que tinha. Mais do que isso, no Covid a gente pode entender o que é a contaminação, porque quando você via as pessoas inteiramente vestidas, isoladas, né? Ali as pessoas leigas começaram a entender o que é a contaminação. O grande problema da Covid também era que havia pessoas que contraíam Covid e eram assintomáticas, Sim, na que eu tô falando. verdade. Então, não perdiam o paladar, não tinha o aspecto de gripe e estava com Covid. Isso, então o que é infecção cruzada? É quando nós recebemos um paciente, se nós não cuidarmos do ambiente, do local, da limpeza, dos instrumentos, essa doença pode passar para o outro paciente, para o próximo paciente. Isso. Né? Eu falei do Covid, que realmente é isso. O Covid foi um marco muito importante na nossa era, da gente entender que é um vírus, né? Que uma doença pode acontecer. E isso é muito comum, Dário, até porque, assim, primeiro, nós não sabemos se as pessoas estão doentes, às vezes nem a própria pessoa. O vírus da hepatite C é extremamente agressivo, né? Extremamente resistente.
E dificilmente a pessoa sabe Que de tem. antemão que tem, Então, que se não- é portador do vírus Isso. da Então, hepatite C, né? existe hoje um grande número. Existe um estudo, eu vi um estudo. Olha o que eu vou te falar. Dentro do consultório odontológico, o que gerava maior infecção cruzada? Sabe qual área? Que a gente acha que é a cirurgia. Não, ortodontia. Porque troca aquelas borrachinhas e a borrachinha muitas das vezes não era esterilizada. Então, dentro desse ambiente, nós temos que dizer assim, a odontologia ela tem que ser isso tudo. De dar beleza, de dar conforto, de dar mastigação, mas tem que ter segurança. E a Nós segurança lutamos muito com por a isso. asepsia. Com as bactérias. Extremamente importante. O mundo da microbiologia. Deixa eu perguntar para a doutora Rebeca. Doutora Rebeca, olha só, eu frequento o consultório da Vértice e uma vez eu já comentei aqui com vocês. Antigamente, quando você ia ao dentista, tinha um cheiro característico do consultório de dentista. Hoje, esse aroma não existe mais no consultório do dentista. Sim. Mas a asepsia é alguma coisa que tem que ser uma preocupação constante. Por exemplo, a gente pode dizer que quando o dentista não cuida da esterilização de simples instrumentos, por exemplo, aquele espelhinho que é colocado na boca da gente, pode contaminar os outros pacientes com bactérias, pode provocar doença no corpo do outro paciente? Com certeza. E assim, Dário, é muito importante isso que a gente está conversando. Por mais que pareça óbvio, não é. Para você que está em um tratamento, enfim, certifique-se da biossegurança do local onde você se trata, porque é a sua saúde, a sua vida, né? Isso não é brincadeira. Entenda assim, na verdade existe uma cadeia, né, de asepsia, onde se tomam todos os cuidados. Existe o processo de desinfecção dos instrumentos, secagem, autoclavagem, depois a secagem da autoclavagem. Então, assim, por que a autoclave? A autoclave é um vapor, um vapor úmido que consegue eliminar 99% das bactérias, tá? Isso aí é o processo de esterilização. Então, lamentavelmente, não se seguem os protocolos como deveriam se seguir. Por exemplo, até mesmo avaliar a própria autoclave. A gente tem um papelzinho que ele consegue medir o nível de calor de esterilização. O processo de asepsia dos instrumentos. Então, na Vértice, a gente tem o cuidado de esterilizar broca por broca. É assim, é muito minucioso mesmo. Nós somos muito rigorosos, sim, porque não é brincadeira. Porque nós temos processos, como nós falamos, desde o processo de profilaxia de um paciente até uma cirurgia que acessa o seio da face de uma pessoa. Então, o padrão é o mesmo para todos os procedimentos. Então, isso é muito feliz, são coisas que eu me orgulho em dizer, tanto do processo de asepsia, desde o ar que o paciente respira dentro da clínica, até isso é cuidado, do processo de higienização dos aparelhos. Na sala cirúrgica, nós temos um aparelho que filtra e limpa o ar que circula dentro da sala. Então, isso é mais um cuidado, porque são bactérias que circulam pelo ar, né? Doutor Mauriti, diz uma coisa, existe uma diferença, né? Esterilização é a mesma coisa que desinfecção? Dário, existe muitos nomes, né? Voltado à limpeza, higiene, a biossegurança, né? Primeiro, assim, tem coisas que jamais você vai conseguir fazer uma esterilização 100%. Você quer ver? Vamos lá. Bancada, assento. Como é que esteriliza a cadeira que você senta lá? Você não consegue enfiar ela dentro do autoclave, dentro de uma estufa. Então, essas cadeiras, a cadeira, a bancada, ela vai receber um tratamento. Por exemplo, a nossa sala cirúrgica tem uma lâmpada ultravioleta. Então, de um paciente cirúrgico para o outro, se passa um tempo esterilizando aquela sala através do raio ultravioleta. Então, assim, a desinfecção é a eliminação de micro-organismo. E a esterilização é um passo além da desinfecção. A Rebeca falou aqui um índice assim, ó. Quer dizer, o material usado para cuidar da boca do paciente, como é que chama?
Os instrumentos. Os instrumentos, exatamente, desculpe. Os instrumentos, eles são esterilizados. Sim. E o ambiente é desinfectado. Descontaminado. Isso. Então, ainda existe hoje um passo muito, muito feliz. Nós temos um grande número de instrumentos e campos eliminados. Eles são descartáveis, exatamente. Eles já vêm estéreo de uma fábrica, né? A gente abre um pacote, ele está totalmente estéreo e a gente usa aquilo e joga fora. Isso é uma quantidade enorme de materiais. Muita coisa descartável. Quanto mais descartável, maior é a segurança. E a Rebeca falou um negócio muito interessante. Ela falou assim, o autoclave elimina 99... não existe ainda uma esterilização 100%, 100%, é muito, muito difícil. Então, todos os passos que se fazem, né, desde a lavagem, igual como ela falou assim, os instrumentos eles são usados, eles vão para um processo de lavagem, secagem, embalagem, eles são submetidos a altos graus de temperatura. O autoclave, por exemplo, é um aparelho sob temperatura e pressão. Então, são projetos biológicos de eliminação de micro-organismos. Mas, assim, a condição é que sejam todos eles bem feitos, são protocolos de exigência, inclusive sanitário. Nós estamos acima da exigência sanitária do município de Volta Redonda, né, Beto? Quando a vigilância sanitária vai lá, graças a Deus, elogia a nossa clínica e isso é fundamental. Tá? Por falar nisso, a fiscalização da vigilância sanitária, quando visita os consultórios odontológicos, faz isso periodicamente? É um período aleatório. Na verdade, assim, o importante é que isso pra gente, por exemplo, é uma constância, independente. Eles podem qualquer dia, sempre vai ser o mesmo quadro encontrado. Exatamente. Mas não existe uma periodicidade. Eles vão... O cuidado tem que ser permanente e a vigilância sanitária... Também permanente. Também. A única vez que nós tivemos uma sugestão da vigilância sanitária foi no Covid. A nossa sala de espera tem uma cadeira, naquela época não podia sentar assim... Um do lado do outro. Aí eu comprei um koala e botei ele de máscara sentado. Foi um sucesso. Entre uma cadeira e outra. Dividindo o banco. Aquilo foi um sucesso. Mas assim, eu acho muito importante isso, Dário. Eu vou falar assim pessoalmente. Uma vez, não fui no dentista, não. Eu fui no otorrino aqui em Volta Redonda e ele tirou da gaveta um abaixador de língua de metal sem estar esterilizado. Aquilo me deu um mal-estar. Que isso? Então eu falo assim, a nós que estamos na área de saúde, né, não é vantagem nenhuma você estar 100%, não, é obrigação. Isso é obrigação. É obrigação. Né? Aí, por falar nisso, doutora Rebeca, é muito importante que a gente lembre que a esterilização do ambiente para cirurgia tem que ser muito bem feita, por exemplo, para implante dentário, né? Para tudo. Para você ter uma ideia, se eu precisar de tocar no implante, eu tenho uma pinça específica para encostar no titânio. Ó, como é que... Então, assim, vamos lá. Quando você vai fazer uma cirurgia, existe o circulante, a pessoa que vai... Está circulando, o auxiliar. Então, existe uma cadeia assética onde não se pode tocar em mais nada. Do momento que você vestiu o avental e calçou suas luvas, você não pode tocar em mais nada, porque senão você queima o campo. O que é isso? Contaminar a sua mão ou qualquer outra coisa. O consultório dentário, nesse momento, ele se transforma numa coisa que precisa ser... hermeticamente cuidada, hermeticamente fechada às intervenções externas, igual uma sala de cirurgia no hospital, né? Sim, mas é uma sala cirúrgica. Nós não podemos chamar de centro cirúrgico, porque centro cirúrgico acontece dentro de um hospital, tá? Mas nós temos essa área exclusiva para cirurgias, justamente por conta da cadeia
de limpeza, as bactérias que ficam no ar, por exemplo, lá em cima, onde você tem os procedimentos normais, quando você usa uma caneta, o aerosol elimina bactérias pelo ar. Por mais higiene que você tenha, você não tem esse controle. Então, quando você tem uma sala exclusivamente cirúrgica, como nós temos, até o ar, existe um aparelho lá dentro que filtra esse ar que circula lá dentro da sala. Então, no momento que você começa a montagem dessa cirurgia, existe todo um cuidado onde não se pode encostar em nada. Aliás, naquela cadeira onde o doutor Maurício me atende normalmente, fazendo coisas que ele só fazia quando estava começando a carreira, que é a limpeza dos meus dentes, aquela não é a cadeira que é utilizada para implante dentário. Não. O implante dentário é feito naquele consultório que foi construído no andar inferior, né? Isso. Vamos lá. Nós temos uma sala que é para relação estética, que são para fazer a profilaxia, para fazer as restaurações, para fazer um tratamento de canal. Existe uma sala só para isso. Só para isso. Existe uma sala. Quer dizer, é um gabinete odontológico só para isso. Só para isso. Por quê? Ele não É um ambiente, não é só uma... Isso. É tudo. E cada ambiente tem o seu autoclave, tem a sua seladora, tem o seu processo. Olha que interessante. Tá? Nós temos salas voltadas para diagnóstico e tratamento básico sobre reabilitação oral. Nós temos a sala cirúrgica. E você pode dizer o seguinte, Dário, o que eu entendi na minha vida profissional? Tá? Que eu não conseguiria fazer tudo numa sala só. Isso eu não garantiria. Eu não sei nem como é que alguém faz isso. Não vamos discutir isso, não. Tá? Mas você ir num lugar onde você levanta faz uma cirurgia. Aí outro atende, já é uma restauração. Outro atende, é uma limpeza. Outro atende, passa um bicarbonato. Aí vem, faz harmonização. Eu não entendo que isso possa ter um padrão tão bom quanto a gente isolar segmentos. A sala de cirurgia, por exemplo, ela tem um procedimento de higiene que dura mais de hora. Então, assim, para ser preparado. Se eu operar um paciente pela manhã, eu preciso de, no mínimo, 1 hora para preparar a próxima cirurgia. Pode ser de 10, 20 Tem que ter um implantes, intervalo de pelo menos 1 hora para... Entendeu? Para fazer a asepsia. E uma funcionária capacitada para aquilo. Aliás, tem isso também. E tem que fazer... Porque não é o profissional dentista, o profissional cirurgião dentista que faz esse tipo de trabalho. Tem que haver alguém contratado e treinado para fazer isso, né? É isso. Você tem ideia da quantidade de cloro que a gente gasta para limpar, o sugador para limpar. Dário, é um processo gigante. O paciente não tem nem ideia. Eu acho que uma das coisas que eu primo, e eu acho que nós fomos, eu e a Rebeca, muito felizes. A minha mãe esse ambiente. Minha mãe tinha mania de limpeza. Ela já não está mais entre nós, então tinha mania de limpeza. Eu também tenho. E desde a minha infância, e ela lavava a roupa muito bem e tal, aqueles lençóis brancos alvejados, maravilhosos. Uma curiosidade que ela tinha, e depois eu descobri que não era nenhum milagre, ela queria descobrir quem inventou a água sanitária. Olha, porque aí o doutor falou do cloro, eu lembrei da minha mãe, porque a água sanitária nada mais é do que o cloro diluído, né? E a água sanitária diluída é a solução de Milton, que é extremamente usado por um processo de desinfecção na odontologia. Então, Dário, assim, é um extremo. Eu estava aqui, o secretário já falou assim, vão entregar materiais descartáveis. Entendeu? E assim, cada dia mais a gente tem que proporcionar esse ambiente, e volto a dizer, por obrigação. Entendeu? Quer dizer, então, quando o paciente procura a Vértice, tem uma sala onde ele vai conversar para fazer o diagnóstico. Tem uma outra sala onde, depois de feito o diagnóstico e feita a radiografia, porque a primeira coisa que vocês fazem é pedir uma radiografia, fazer os né? exames complementares. O exame radiográfico é de fundamental. O primeiro passo para dar certo. Para dar certo. Base... Se alguém quiser ser tratado na Vértice, presta atenção. Vai ter a certeza que vai fazer um exame radiográfico, no mínimo, uma tomografia. No mínimo, uma radiografia. Entendeu? E é muito comum as pessoas quererem, assim, chegar lá no primeiro dia e querer que eu dê valor
ou a Rebeca, antes de falarmos um valor. Aquela história sem a gente do conhecer. doutor, quanto é que custa? Quanto Não existe custa. isso. Entendam Então, assim que o que nós examinamos numa sala clínica é 1/3 dos seus dentes, 2/3 são raízes, nós não estamos E vendo. ainda- Como é que nós podemos falar de alguma coisa que não vemos? Nós vamos dizer o seguinte, na Vértice, você vai investir na sua saúde porque você vai estar com o ambiente preparado, todos eles com a biossegurança, quer dizer, esterilizados, limpos, seguros. Você vai estar investindo nisso. Conforto e segurança. Conforto, segurança, qualidade. Então não tem como nós fazermos isso sem um diagnóstico preliminar, até porque você vai ver que nós temos cirurgias, por exemplo, que nós temos 4 pessoas dentro de uma sala. São 3 dentistas, você sabe assim? Então, como é que compõe isso? São 3 dentistas, um assistente. Não é? Então, isso tudo a história da odontologia para favorecer o paciente. Ele tem que ser mais... respeito pelo paciente. O tratamento tem que ser qualificado doutor, cada dia mais. A gente normalmente tem medo de dentista, né? Desde criança, a gente tem medo de dentista. Agora, como é que o paciente tem que ser preparado para... vai fazer uma cirurgia, de repente tem 4 pessoas no entorno dele. Mas isso é uma felicidade, né? Ué, Para pensar. não é? Você, ao invés de você está sendo operado por 2 especialistas... A gente já tem medo de um dentista, agora 4 pessoas. Mas tem outro lado, é segurança, né? É segurança. Pensou a quantidade de pessoas que você vai... Vamos lá, vou ser muito técnico aqui. Todos nós podemos, num dado momento, passar mal. Sim. Eu me lembro um dia que eu fui fazer uma cirurgia, me deu uma crise renal exatamente no meio da instalação dos implantes. Jesus. Eu levantei, tirei a minha roupa, entendeu? Tomei um tramal, dei 15 minutos, melhorei e voltei. E nesse momento, eu tinha um segundo cirurgião, um dentista. Nós só operamos com 2 dentistas. E nesse momento ele arrumou, foi direitinho o paciente só ficou sabendo, porque depois, no final da cirurgia, eu falei, olha, eu saí daqui porque eu fui tomar um remédio. Durante a gravidez, muitas vezes eu me sentia mal. Maurício teve dengue também, se sentia mal. E eu terminava, ele terminava. Então, assim, um apoiando o outro, porque então você imagina que você vai entrar num lugar com uma segurança de uma equipe, tem que ter uma segurança. Outro dia eu entrevistei aqui o presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Especializados em Hérnia Abdominal. E a FOA comprou um robô, inclusive na sexta-feira já realizou as primeiras cirurgias de hérnia abdominal através de um robô de última geração pelo SUS. É algo sensacional, né? E eu perguntei pro cirurgião que estava aqui, doutor Heitor, e se o equipamento der problema? Ele falou, não, se o equipamento der problema, não dá. Ele disse, não, esse da FOA não dá problema. Se der problema, a gente tem o sistema e faz por videolaparoscopia, que é o sistema tradicional de utilização para fazer esse tipo de cirurgia. Na Vértice não tem robô, mas nós somos falíveis, né? Claro. Não, e assim, é uma reunião de pensamentos, porque às vezes a pessoa que está assistindo e a que está operando, quem está assistindo tem uma visão mais clara e a gente se complementa muito. É muito legal que a gente tem resultados ainda mais bonitos. Vai muito além disso. Primeiro, assim, por que existe o robô? Você sabe, um dos princípios do robô é o seguinte, o robô não fura a luva, né? Não. Se você furar uma luva no meio de uma cirurgia, a sua mão pode contaminar o paciente contaminar. Olha só. Então, assim, se nós imaginarmos o que é uma profilaxia, existe até a profilaxia antibiótica para o próprio paciente não se contaminar. Sim. Olha que extremo que a gente tem que trabalhar, né? Quando vai fazer, por exemplo, um implante, existe uma medicação antecipada para o paciente? Para cada paciente existe um cuidado. Nós tratamos de muitos pacientes com comorbidades. Pacientes cardíacos. Eu, por exemplo, eu sou diabético. Diabéticos, pacientes oncológicos. Então, assim, existe... Muitas pessoas falam, não podem se tratar. Não, pelo contrário. Pessoas com comorbidades devem e precisam se tratar mais do que todo mundo. Então, assim, existe uma série de cuidados com o uso de
anestésicos, com ou sem vasoconstrictores, com a medicação pré e pós-operatória. Então, existe um protocolo para cada caso. Olha, são 9h14, hora do café favorito. Nós estamos conversando com a doutora Rebeca Calderoni, o doutor Maurício Calderoni, da Vértice, Grupo Odontológico. E quando se falou em paciente oncológico, eu me lembrei que hoje é o dia do médico oncologista. Parabéns. Parabéns. Tenho que cumprimentar os doutores oncologistas que acompanham o nosso programa, aqueles que não acompanham, mas que são grandes profissionais. Eu tenho um médico oncologista amigo no Rio de Janeiro que diz que uma das únicas tristezas que ele tem na profissão é que ninguém, quando vê ele passar, fala que vai ali o meu oncologista. Pois mas eu tenho satisfação de dizer que o meu oncologista, o doutor Rodrigo Almeida, que faz um atendimento sensacional, filho do nosso saudoso Fernando Almeida, um grande profissional. E por que não dizer, meu oncologista, eu tive com um amigo dele agora na sexta-feira, doutor Coutinho, que também é um grande profissional de oncologia e nosso amigo desde a infância. Eu vou dizer um negócio aqui muito interessante. A Maria Júlia, nossa filha mais velha, ela tem 22 anos, está fazendo medicina, está terminando. E ela quer ser oncologia pediátrica. Pediátrica. Aí eu falei para ela assim, até me emocionei. Eu me falei assim, Maria Júlia, você vai tratar de crianças que às vezes podem morrer. Seu coração. Ele falou assim, pai, eu lembro de você quando você tratava de excepcionais. Que você falava assim, se eu não tratar, quem que vai tratar? Exatamente. Pô, não, e a grande verdade, assim, ela é muito bonita. Como é que chama a sua filha? Maria Júlia. A Maria Júlia deve estar pensando no seguinte, eu vou tratar de criança com câncer porque eu posso salvar essa Claro. Sim, eu ia chegar nisso. A Ela chance falou de salvar isso, assim, é maior do que a de perder. Pois é, tem que estudar a pra sensação, ela está estudando porque ela deve ser uma mão segura nessa escalada incerta dessas crianças. É não é? verdade. Conforto, seja geral, não. Aliviar Vou aproveitar. a pessoa de uma A gente dor, se uma preocupa criança. porque, assim, é duro, né? É muito, mas é exatamente isso que o Maurício falou. Alguém tem que fazer, né? Exatamente. Se não for feito, não é? O que é que vai acontecer? É verdade. Doutor Maurício, doutora Rebeca, mais uma vez foi um prazer muito Prazer grande é receber nosso. vocês Nós que aqui no nosso agradecemos, programa. E semana que vem a gente pode conversar de novo, não pode? Vamos. Pode ser véspera do 17 de julho. É aniversário terça-feira, da cidade, né? Véspera do feriado. Vamos Isso. lá. Podemos marcar? Combinado. Então tá bom. Um grande abraço. Um abraço, Abraço, Davi. Davi. Obrigado a todos. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado